Oi, gente, aqui quem fala é a Dina. E como eu havia avisado no final do episódio passado, nós optamos por dividir a entrevista sobre o diabetes em duas partes. E aqui nós estamos com a segunda parte da entrevista. Então fiquem agora com a parte final. E assim, em relação ao diagnóstico, como é que é realizado o diagnóstico do diabetes? O diagnóstico é simples, não é, né, é coleta de sangue, né, tem que ser a glicemia capilar, que é da ponta do dedo, não serve, tem que ser a sanguínea. Existem 4 critérios, o mais comum é glicemia de jejum maior ou igual a 126, e é importante repetir essa glicemia, então o ideal são 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126. Outro critério é hemoglobina glicada, que é a quantidade de açúcar que se liga à hemoglobina, então maior ou igual a 6,5, pronto, fechou critério, né, diagnóstico de diabetes. Outro critério é um paciente que apresenta pólis, aí você pode fazer uma glicemia em qualquer momento, né, então maior ou igual a 200 mais pólis, fechou também. E outro critério que a gente acaba utilizando no diabetes gestacional e naquele paciente que chegou com uma glicemia entre 100 e 125, então veja, não está normal, que o normal da glicemia são só 2 dígitos até 99, mas também não está maior ou igual a 126. Aí você submete esse paciente, para tirar dúvida, ao teste oral de tolerância à glicose. Então dá água com açúcar literalmente para esse paciente, 2 horas depois dosa o açúcar, maior ou igual a 200, fechou, né? Ele tem diabetes. Tá bom? Entendi, doutora. Nós já falamos um pouco sobre fatores de risco, né, que a senhora explicou muito bem pra gente. E assim, quem está mais propenso a ter diabetes? É uma questão só de hábitos de vida ou também tem uma questão genética relacionada? Os dois, né? Então, o diabetes tipo 2, vamos falar do tipo 2, que é o mais comum. Existe a história familiar, então um fator de risco são parentes de primeiro grau com diabetes. Se seu pai ou sua mãe tem diabetes, você tem a genética. Essa genética ela pode ficar aí adormecida se você tiver estilo de vida saudável, ou seja, se tiver uma alimentação saudável. Não é que você tenha que comer tudo diet, não, né? A primeira regra da alimentação saudável é evitar alimentos processados, industrializados. Essa é a primeira regra. E a segunda regra é atividade física regular. Então, desde a pandemia, a OMS colocou que o mínimo não são mais 3 vezes por semana, né, de atividade física. Agora são 5 vezes por semana de atividade física. Doutora, e pessoas magras? Porque a gente tem muito esse estereótipo que apenas pessoas obesas, acima do peso, têm o diabetes. Pessoas magras podem ter também o diabetes tipo 2 e não saberem? Pode, que é o famoso magro metabolicamente obeso. Então a questão é gordura visceral, é o estômago alto. Tanto é que, para a gente dar diagnóstico de síndrome metabólica, é a medida da circunferência abdominal, não tem nada melhor do que isso. Então, circunferência abdominal acima de 80, em nós mulheres, né, aqui sul-americanas, e acima de 90, já é um critério. No homem, né, já é critério de síndrome metabólica e fatores de risco para diabetes. E agora falando um pouco sobre como acontece o tratamento, né? Sabemos que tem o medicamentoso, mas pelo que eu me lembro das suas aulas, o mais importante realmente é a mudança do estilo de vida que impacta de uma forma muito intensa sobre a glicemia. Fale um pouco, assim, bem brevemente, sobre o que a gente deve fazer, assim, tanto para tratar quanto para evitar evoluir com o diabetes. É isso mesmo, Gina. Então, o estilo de vida saudável previne e trata o diabetes. E aí vai tratar independente do tipo de diabetes. Então é importante ter uma alimentação saudável. Exemplo, no café da manhã, você pode ter a sua xícara de café com leite, mas aí o açúcar não. E aí não adianta ser o açúcar mascavo, o açúcar da beterraba, do milho, tudo vai elevar a glicose, né? Ou tira o açúcar ou substitui por adoçantes, e aí de preferência os naturais, né? E aí você pode ter, junto com essa xícara de café com leite, 2 fatias de pão integral, e uma dica é nunca comer o carboidrato só, porque o carboidrato só
rapidamente ele vai ser absorvido e cair de uma vez em forma de açúcar na corrente sanguínea. Sim. E aí o controle desse pico de açúcar vai ser mais difícil. Então sempre rechear esse carboidrato com uma proteína, o queijo, o ovo, patê de atum, que aí essa absorção vai sendo mais lenta, esse açúcar vai caindo mais lentamente na corrente sanguínea e o organismo vai conseguindo controlar. Tá com fome? Não complementa com pão, uma fruta, Sim. né? Almoço, para você ter ideia, o prato saudável é aquele metade salada e aí lembrar da primeira regra da alimentação saudável. Nada de alimento processado, nada daqueles molhos prontos de salada, né? Aquilo ali é um veneno para a saúde. Então o tempero é natural, azeite, vinagre, limão, um pouquinho de sal. E aí outra metade você pode ter uma concha de feijão. O feijão só temperado ele é muito bom, riquíssimo em vitamina B12, fibras. A gente estraga o feijão quando coloca calabresa, carne seca, né? E aí um complemento do feijão, aí tá a dica, não misturar os carboidratos, ou o arroz, ou a farinha, ou o macarrão, ou a batata, né? Escolher um complemento e mais a proteína, a carne, o peixe ou o frango. Pronto, você tem uma alimentação saudável. À tarde pode ser um lanche, que nem um café, e aí à noite o jantar. De preferência comida mesmo, mas uma comida leve. Então, por exemplo, mesmo do almoço sem o feijão, né? Ou uma sopa carne e legumes, mas evitar a massa, o carboidrato. Então, na nossa cultura é comum fazer um lanche. Vai comer uma tapioca, que tem um índice glicêmico altíssimo, aí faz o pico glicêmico, tomar uma vitaminada, que é líquido, não precisa mastigar. Esse açúcar cai de uma vez na corrente sanguínea e contribui para o pico glicêmico. Então essa cultura, realmente ela precisa ser trabalhada, né? Com o paciente, trabalhada em casa, que é uma questão da região. É verdade. Né? O nosso café regional, por exemplo, é uma delícia, mas ele é riquíssimo em carboidrato. O x-caboquinho, né? Não só o x-caboquinho, o pé de moleque, aí é a mandioca cozida, é a tapioca, é a banana frita. Então imagina isso, né? Não à toa, nós, num simples passeio na rua, nós podemos visualizar que as pessoas estão quadradinhas, sem cinturas. Podem não estar obesas, mas ali já sabe que tem gordura visceral. E não é só na cidade, no interior também, né? Ainda mais que tem as comidas típicas do interior, né? Então, eu acho que foram essas perguntas. Eu queria agradecer a senhora, dizer que eu tenho uma grande admiração pela médica que a senhora é, pela professora, pela mulher que a senhora é. E só para finalizar, um relato é que as suas aulas do diabetes tiveram um impacto tão grande na minha vida e de alguns amigos próximos, porque, assim, a gente não tem tanto tempo na medicina, acaba ficando sobrecarregado, acaba se descuidando. Mas, assistindo as suas aulas, a gente começou, meu Deus, nós precisamos nos cuidar. A gente começou a praticar exercícios físicos, porque, meu Deus, senão nossa glicemia vai aumentar. E, enfim, a gente até falava que a gente ia pra MEV, que era mudança de estilo de vida, e lembrava da senhora. Então, muito obrigada por todas as dicas, por todos os esclarecimentos que a senhora deu, e um forte abraço pra senhora, tá bom? Gente, olha, eu estou emocionada, fico feliz, né? E o telesaúde é uma ferramenta muito poderosa. Eu tive a oportunidade, acabei não falando lá na frente, que a minha experiência também foi desenvolver o mestrado, e aí eu usei essa ferramenta do telesaúde. Criei como teleconsultora, grande parte das teleconsultas era em diabetes, dos profissionais, muitos ex-alunos que estão lá nos municípios, né? Então, dificuldade de iniciar insulina, dificuldade de orientar a dieta, às vezes de associar medicamentos, né? Será que é efeito colateral? Será que é o paciente... Então, no mestrado, eu criei aulas em diabetes voltadas para os profissionais da atenção primária. E foi muito legal, porque depois de um ano, inverteu. Aí as teleconsultas passaram a ser de tireoide, né? Olha! Então, usem essa ferramenta. Né? Uma ferramenta poderosa que a gente pode levar a mensagem e ao mesmo tempo aprender. É verdade. Né? Então, muito obrigada, doutora. E esse foi mais um episódio do Medcast. Espero que vocês tenham gostado. E esperem porque vem mais episódios por aí. Muito obrigada.